Ezequiel Gomes é a vítima ou o abusador? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E de certa forma, eu sinto que este vídeo é o último vídeo do meu canal, por um lado, e é o primeiro vídeo do meu canal, por outro lado. Eu tenho experimentado algo na minha realidade nos últimos 20, 30 dias. Aliás, hoje é dia 11 de março. Dia 12 de fevereiro foi o dia que eu tive o último pesadelo meu com a minha abusadora. Então amanhã vai fazer um mês. Então aí nos últimos 30 dias eu tenho tido uma experiência que se alguém dissesse para mim assim que eu iria passar por algo desse tipo, eu não acreditaria. Eu posso dizer que eu passei por um milagre, eu estou passando, ou mais que um milagre, uma coisa muito louca, muito diferente, muito inusitada. 2026 começou assim, as primeiras semanas do ano, assim, eu sem trabalho, sem dinheiro, tudo quebrado, tudo zoado na vida. E a impressão que eu tenho assim é que Deus olhou para mim e botou a mão na minha vida e me abençoou demais, assim, em vários aspectos. E aqui estou eu, dia 11 de março de 2026, para contar as bênçãos. Eu estou muito feliz. Uma experiência absolutamente incrível e maravilhosa na minha vida. Mas hoje eu gostaria de pegar tudo aquilo que eu experimentei nesses últimos tempos e fazer o que todos nós deveríamos fazer, que é a análise de nós mesmos. Tudo bem? O alívio que eu tenho sentido na minha vida em função das minhas recentes descobertas não vem de uma postura de culpar as outras pessoas pelos meus problemas. Eu descobri que eu vivi um relacionamento de abuso narcisista pesado com uma ex-namorada. Eu descobri que eu vivi uma relação de abuso narcisista pesada com o meu pai. Mas eu não vou culpar a minha ex-namorada ou o meu pai por todos os meus problemas e entender que todos os males estão fora de mim e também não estão dentro de mim. O meu alívio, ele não veio desta perspectiva. Seria muito sedutor para mim andar nesta direção. Pronto, encontrei a culpa de todos os meus problemas. E a culpa é você do outro lado, a minha ex-namorada, o meu pai, quem quer que seja, a igreja, ou a minha mãe, ou o Lula, o Bolsonaro, sei lá quem, qualquer pessoa. Seria muito fácil andar nesta direção, mas esta não é a verdade. O meu alívio, o meu milagre veio do meu encontro comigo mesmo e de um resultado muito importante. Eu amei o que eu encontrei em mim mesmo, mesmo reconhecendo os meus pecados, os meus defeitos, as minhas insuficiências e as coisas ruins que existem em mim e contextualizaram um monte das coisas pelas quais eu passei na minha vida. E eu vou tentar explicar para vocês um pouco dessa jornada, desse sentimento, da minha percepção atual sobre estas coisas. Mas eu quero voltar e enfatizar de novo. O que eu estou experimentando assim como alegria, libertação, cura, coisa maravilhosa na minha vida, não vem de culpar os outros pelos meus problemas, mas vem do autoconhecimento. E o meu autoconhecimento não me permite colocar só sobre os outros os meus problemas, mas eu preciso admiti-los, reconhecê-los, porque sem essa parte do processo, eu não estaria experimentando algo tão positivo quanto eu estou experimentando. Eu vou tentar ilustrar para vocês assim o que está acontecendo na minha vida, com uma ilustração assim que
é um pouco radical, mas que para mim faz sentido. Quando a minha abusadora terminou o relacionamento dela comigo, eu senti algo como a dor da morte. Inclusive, há muito tempo eu falo sobre o assunto da morte, especialmente quando a gente discute aí questões de imortalidade da alma ou não, dentro da perspectiva bíblica e etc. E, teoricamente, eu percebi que eu lido muito bem com o assunto da morte. Assim, eu conheço a respeito da discussão, eu tenho uma boa visão, eu consigo defender a minha percepção. Eu tenho livros escritos a esse respeito e eu já ajudei muitas pessoas a entender um pouco dessas discussões sobre imortalidade, ressurreição, inferno, aniquilação, discussões que são muito importantes, assim, e que por trás delas existe muito abuso psicológico, muita doença espiritual no mundo cristão, que vem especialmente desta ideia do tormento eterno, que traz muito medo e também tem implicações muito pesadas para o caráter de Deus. A gente já falou sobre isso muitas vezes. Mas quando a minha abusadora terminou o relacionamento dela comigo e eu senti a dor da morte do meu relacionamento com ela, eu percebi que eu não lidava tão bem assim com a morte na prática. De certa forma, tudo o que aconteceu na minha vida em relação a isso foi um lento e doloroso processo de luto. Eu tive um luto gigantesco em função desta perda. Obviamente, hoje eu entendo que esta perda, ela ressoou da forma como ressoou em mim, porque ela também evoca a perda do meu pai e toda aquela situação da minha vida, que é uma coisa muito fundamental, muito íntima, muito profunda. E talvez eu me permitir sofrer em relação à minha abusadora, em alguns aspectos que eu não me permito mais sofrer em relação ao meu pai. E talvez essas coisas estejam mais unidas do que eu imagino e etc. Mas é bem interessante pensar nisso, porque o ponto é esse, assim, eu sofri uma experiência meio de morte e um luto muito doloroso. E o que eu vivi nesse último mês da minha vida, entre o começo de fevereiro de 2026 e o começo de março de 2026, foi, de uma forma pálida, algo que relembra o juízo final. E o mais maluco para mim é que eu me sinto absolvido no fim do juízo final. Vou tentar explicar isso aqui para vocês. Porque isso aqui é uma das experiências mais incríveis da minha vida. Todos nós somos pecadores. Nós temos medo do juízo final e talvez com razão. Não nessa visão doentia do tormento eterno, da maldição eterna, da dor eterna, que pode seguir-se ao julgamento final. Mas se a gente pensa nos nossos pecados, nos nossos defeitos, as nossas dificuldades diante de Deus, Todo-Poderoso, Onisciente, que conhece a exata medida da nossa maldade, da nossa malícia, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa agressividade, de tudo aquilo que não presta em nós, nosso egoísmo. Todos nós, assim, que a gente pensa, se Deus vai avaliar tudo isso, a gente tem medo do resultado. Porque a sensação nós seremos condenados, ou é muito possível, muito plausível que a gente seja condenado, e etc. Assim. E, por exemplo, se o meu juízo final fosse feito hoje, e no fim se revelasse que a minha fé não é pura, não é verdadeira, e eu não vou para o céu, e eu vou ser aniquilado, faria sentido, porque quem sou eu para dizer que eu tenho a fé perfeita, o amor perfeito, ou suficientes, ou coisa arada do tipo. Então, quando a gente pensa no nosso juízo final, a gente tem uma perspectiva
de que a nossa condenação é possível e é justa. Ainda que a gente contrabalanceia isso para a gente não enlouquecer diante de Deus também, com o fato de que a gente é objeto do amor de Deus, da graça de Deus, somos salvos pela fé, não por nós mesmos, e descansamos em Cristo, e não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, e a gente entende que a nossa fé, o nosso amor, o nosso arrependimento nos fazem estar em Cristo e nos livram da ira de Deus que nós tanto merecemos. Então isso também contrabalanceia as coisas e nos dá uma perspectiva legal. Mas, nesse último mês da minha vida, eu entrei em contato com uma informação que fez com que o meu cérebro entrasse numa revisão da minha vida. Tipo um reboot do sistema mesmo, assim, sabe? Alguém apertou um botão na minha mente, como se fosse um computador. Vamos reiniciar o sistema e vamos ver o que não está correndo bem, o que está correndo bem, o que está acontecendo, o que não está. E pode ter dois resultados esse reboot. Ou o computador pifa de vez, ou ele volta a funcionar muito bem, assim, como se fosse novo. E pode ser que pife de vez, ou pode ser que volte a funcionar. E a minha sensação é que eu voltei a funcionar, cara. Eu voltei a ser eu. Também não acho que isso é um ponto de chegada, acho que eu estou num ponto de partida. Mas em 30 dias, literalmente, eu me sinto um novo ser humano. E o que é mais impressionante para mim nessa experiência é que eu revi a minha vida. Eu revi a minha infância, eu revi a minha adolescência, eu revi a minha vida adulta, eu revi os meus relacionamentos amorosos, eu revi o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, e com os aspectos mais fundamentais da minha vida. O que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, o que eu fiz, o que eu não fiz. Quem sou eu no meio disso tudo? E de certa forma eu voltei lá dentro e eu lembrei, e eu vi, e eu identifiquei um ser humano maravilhoso em mim mesmo. Mas me qualificar como um ser humano maravilhoso pode desviar você do quadro real da minha percepção a meu respeito. Quando eu digo que eu encontrei um ser humano maravilhoso, entenda, eu não disse que eu encontrei um ser humano sem pecado, sem defeito, sem maldade, sem egoísmo, ou sem narcisismo, ou sem abuso, ou sem maldades e coisas vergonhosas, nojentas, horríveis e satânicas e coisas erradas e ruins, tá? Eu não falei isso. Eu falei que eu encontrei um ser humano maravilhoso, mas não isento de muitas coisas erradas e ruins. E eu preciso falar com você a respeito destas coisas. Porque se eu não fizesse esse link na nossa jornada aqui, tudo que eu conquistei de avanço psicológico na minha condição até aqui simplesmente serviria de combustível para o auto-engano. Ah, então eu era meramente a vítima, eu era inocente, frágil, e eu fui vítima dos malvadões, abusadores, o meu pai, a minha ex-namorada, e agora toda a culpa é deles e nenhuma culpa é minha, e eu estou aqui vindicado, justificado como santo, justo e perfeito e maravilhoso e blá, blá, blá. E uma coisa interessante é que se eu pensasse coisas assim a meu respeito, talvez eu fosse o narcisista. Por isso, inclusive, o título do meu vídeo é: e aí? Eu sou a vítima dos narcisistas ou sou eu o narcisista? E essa pergunta, ela é muito importante para você que está do outro lado,
que gosta de mim, que está acompanhando a minha saga psicológica. E eu vou entreter um pouco aqui uma hipótese muito maluca. E eu vou provocar você com a minha hipótese. E veja se não faz sentido o que eu vou dizer aqui. O Ezequiel Gomes se pinta como vítima. O que você acha? Por exemplo, o vídeo mais famoso do meu canal é um vídeo onde eu falo por que eu não sou mais pastor adventista. E nesse vídeo eu estou muito calmo, falando assim muito mansamente sobre como que a igreja me excluiu do ministério injustamente, e eu não fiz nada de errado, e eu fiz o meu melhor, e eu servi a Deus, e os malvadões fizeram de mim a vítima. E aí, quem sabe, através disso, eu ganhei a simpatia de muitas pessoas. Nossa, o Ezequiel é maravilhoso. Nossa, o Ezequiel, mesmo a igreja tendo sido errada com ele continua da igreja, e ele defende, ele vai na televisão, ele vai no rádio, ele escreve livros, ele prega o evangelho. E daqui a pouco eu começo a pedir dinheiro para vocês. Ah, vamos dar dinheiro para Ezequiel, porque ele precisa, porque coitadinho dele, olha o que a igreja fez na vida dele. E daqui a pouco eu começo a xingar as pessoas, humilhar as pessoas aí que estão pregando o evangelho, a Maísa Ribeiro, sei lá mais quem, e eu começo a falar um monte de coisas horríveis e sujas e erradas e ruins. Mas as pessoas já caíram no meu encanto, eu como narcisista, e já criei uma seita ao meu redor de pessoas que me defendem e que acham que eu sou maravilhoso e que eu sou bem intencionado. Mas vamos trabalhar com a ideia de que eu estou manipulando vocês. Eu estou inventando coisas, eu estou mentindo, eu estou enganando, e eu estou apertando as cordinhas e os botõezinhos para fazer você achar que eu sou uma vítima e que você tem que me dar dinheiro e que eu sou perfeito e que eu sou maravilhoso e que todo o meu destempero é justificável porque eu fui machucado e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. E quando você olha esse quadro, alguns do outro lado aí já podem estar até com frio na espinha. Mano, brinca com isso não, cara, tá fazendo muito sentido. Ok. Então, a partir de agora, eu vou abrir o meu coração para vocês e falar sobre coisas que eu nunca falei antes. Eu vou me abrir aqui com vocês de uma maneira como eu nunca me abri. E eu vou tentar explicar para vocês quem eu sou, o que aconteceu na minha vida, por que eu ajo da forma como eu ajo, e qual é a grande lição que eu tiro dessa experiência que eu estou vivendo, e que, na minha percepção, marca o início de uma nova vida para mim. Eu me sinto num contexto assim de renascimento, assim. Mas para isso ser efetivo, para isso ser uma realidade posta, eu preciso encarar não os problemas dos outros, porque os problemas dos outros é muito fácil. Meu pai, minha namorada, minha igreja, você aí do outro lado, as outras pessoas são o problema. Eu não sou o problema? Será que é assim?
E eu vou explicar para vocês por que eu nunca pensei desta forma, nunca me senti desta forma, e por que finalmente as coisas agora fazem sentido para mim. E eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. Eu nunca fui um bom ator. Uma das coisas assim que são bem interessantes assim a respeito do que eu faço aqui na internet, etc. É que provavelmente eu seja aqui uma das pessoas e produza um dos conteúdos assim mais inusitados, estranhos, esquisitos do YouTube adventista, assim, com certeza, do YouTube adventista é certeza absoluta. Mas assim, de uma forma meio que geral, assim, porque o meu canal é pequeno, eu não sou narcisista grandioso, tá? Se eu fosse narcisista eu seria oculto, tá? Mas eu digo assim, tipo, o meu canal é um canal muito louco, assim, né? Acho que quem acompanha tem um pouco de noção do que eu tô dizendo. Mas um dos motivos pelos quais, apesar assim, do conteúdo ser estranho, em vários níveis, assim, ser um canal muito doido, é uma das razões pelas quais muitas pessoas têm muito carinho por mim, assim, é porque eu sou uma pessoa sincera, autêntica, ou pelo menos passo a impressão de ser, né? Quem sabe eu seja o mestre da manipulação. Mas falando sério, assim, da minha perspectiva, eu nunca fui um ator, eu nunca fui um bom mentiroso. Eu já contei muitas mentiras na minha vida, especialmente quando eu era mais jovem. Na minha casa existia um ambiente muito pesado, assim, em relação a aspectos de desonestidade e mentira. Até porque a realidade lá em casa era uma realidade pesada, ninguém gosta de enxergar a realidade pesada, então cada um acaba escolhendo algumas fantasias para se apegar. E eu lembro que a minha mãe, naquela época, hoje não mais, era uma pessoa muito mentirosa, assim, nível patológico, assim. Hoje minha mãe se converteu, já é uma pessoa muito melhor do que ela era. Mas isso também afetava um pouco a mim, a minha irmã do meio, a minha irmã mais velha. E nós lutávamos um pouco com isso, porque eu acho que a realidade era uma coisa muito bruta, assim. Então, nós éramos pessoas, em algum momento, entre nós ou com outras pessoas, assim, bastante mentirosas. E quando eu era criança, quando eu comecei a perceber isso, e eu comecei a perceber isso na minha mãe, nas pessoas ao meu redor e em mim mesmo, eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava, sei lá, na primeira série, segunda série, terceira série... Primeira não. Quando eu tinha uns 11, 12, 13 anos, assim, quinta série, sexta série, sétima série, nós tínhamos um grupinho de amigos na escola, lá aqui em São Paulo, e eu me lembro, assim, que nós éramos um grupinho, tipo assim, eram uns 3, 4 meninos e umas 3, 4 meninas, assim, que era o nosso grupo de amigos principais, assim. Era eu, o Jorge, eu não lembro, o Davi, tinha mais uma outra pessoa, era a Denise, era a Dayana, acho que era Dayana. Ai, cara, era um nome parecido com a Denise, mas era, não sei se era Daiane, Daisy, Daiane, sei lá, não lembro, cara, uma menina meio judaicazinha, assim, meio israelita. Inclusive a gente foi no aniversário de 15 anos dela, foi bem legal. E eu me lembro, assim, que eu falava algumas mentiras pra eles, assim, e um dia eu lembro que alguém comentou assim, por que o Ezequiel mente tanto? E aquilo me ajudou a raciocinar aquele respeito, assim. Que é uma mentira óbvia, assim, uma bobeira, assim, sei lá. E eu me envergonhei daquilo. E eu comecei a me incomodar um pouco com a mentira, assim. Mentira começou a me incomodar um pouco. E uma outra coisa é que eu nunca fui um bom mentiroso, porque eu sou uma pessoa muito espontânea. E eu revelo muito, assim, as coisas que eu penso, eu falo meio sem filtro, falo o que eu quiser, não importa o que aconteça. E eu revelo muito, assim, especialmente quando eu estou interessado sexualmente ou romanticamente em uma menina, assim. Eu não consigo esconder muito isso aí, entendeu, cara? Se eu começo a me interessar em alguém, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai perceber ao redor. Eu não sou aquele tipo de pessoa, assim, que se esconde, assim, é o contrário, assim.
Mas é verdade assim que muitas vezes a gente não gosta de falar sobre tudo assim muito claramente, especialmente naquilo que tem que ver com os nossos defeitos, nossos pecados, nossos problemas, porque a gente tem medo de que as pessoas nos julguem e nos excluam e nos prejudiquem e sejam idiotas e blá blá blá. Mas eu vou tentar fazer um exercício aqui de autocrítica. E acima de tudo eu vou tentar dizer para vocês que eu não fui meramente a vítima. Eu também cometi abusos. Contra mim mesmo, contra outras pessoas, contra pessoas que eu amei, pessoas que conviveram comigo na intimidade, amigos, mulheres, meus pais, minha mãe, meu pai, talvez. E sim, eu também espelhei e escolhi e decidi por comportamentos erráticos, ruins, diabólicos, pecaminosos, que com certeza contribuíram para o meu sofrimento, para um monte de coisas erradas e ruins na minha vida. Eu não quero jogar isso para os outros, eu quero enxergar isso em mim também. Eu acho que não seria honesto eu posar de vítima aqui e não encarar essas realidades. Então, eu escrevi algumas coisas aqui no meu papelzinho. Dificilmente eu faço anotações prévias, tá? Geralmente eu vou fazendo anotações assim durante os vídeos, eu vou escrevendo, até para minha cabeça processar as coisas e tal. E aí, enquanto eu vou escrevendo, eu vou regulando o meu pensamento para eu poder falar com vocês assim de boa, e num ritmo que não seja muito rápido. Eu tenho a tendência de falar muito rápido. Então, eu vou seguir mais ou menos aqui as coisas que eu escrevi no meu papel, mas pode ser que em algum momento venha outros assuntos também, e talvez eu não me aprofunde em algumas coisas que eu escrevi aqui. Mas eu vou ler tudo aqui para vocês e depois a gente volta e comenta, que eu queria falar, assim, dos meus defeitos, dos meus pecados, dos meus problemas. Então eu quero falar sobre sexualidade, agressividade, drogas, responsabilidades pelas minhas escolhas, a minha percepção do mundo, o meu ódio à autoridade, o meu ódio à fantasia, do lado positivo, do meu prazer em ser comum, entre aspas, e do meu prazer em realizar coisas modestas. Eu também quero falar de uma coisa assim que é muito fundamental para me entender, que é o problema da junção da superdotação com o abuso narcisista, que faz com que, por um lado, eu tenha uma visão muito profunda das coisas, por outro, eu tenho uma intensidade emocional muito bagunçada, eu estar rodeado de pessoas que eu não consigo compreender, eu pertencer a uma igreja cheia de abuso psicológico e espiritual, eu ter tido algumas relações amorosas insatisfatórias. E eu quero falar um pouco sobre punição, redenção, vingança, confronto, edificação e futuro. Eu não sei se, para você, ouvindo os tópicos do que eu quero dizer, você entende onde eu quero chegar, mas caso você não entenda, estou aqui para explicar. Eu quero começar com a discussão da sexualidade, porque é uma discussão onde a gente está mais vulnerável e onde a vida, ela, de alguma forma, ela ganha, assim, o seu contorno mais íntimo. Tá? E até por isso, inclusive, as pessoas evitam discutir sexualidade, especialmente evitam discutir a sua própria sexualidade diante dos outros. Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero reconhecer alguns dos meus pecados, alguns dos meus problemas, etc. e tal. Eu não sinto que a minha experiência com a sexualidade foi super negativa, super pervertida, super maliciosa ou super egoísta e super escrota. Pelo contrário, assim, eu sinto que a minha relação com a sexualidade, ela tem marcas, assim,
mais ou menos saudáveis. Inclusive, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou chegar no fim da nossa reflexão toda em quem eu sou. Assim, eu estou muito satisfeito com quem eu sou. Por isso eu vou falar de coisas negativas, mas eu também vou contrabalancear essas coisas negativas com a forma como eu aprendi a lidar e por que eu estou satisfeito com o quadro que eu estou encontrando assim na minha própria vida, a despeito dos muitos pecados e problemas que eu tenho. E eu quero falar um pouco sobre esses problemas e esses pecados. Então assim, eu sinto que eu tenho uma relação mais saudável com a sexualidade do que não saudável. Mas a sexualidade ela é uma coisa complexa e ela espelha, sim, algumas das nossas deficiências, alguns dos nossos pecados mais profundos. Tá? E se eu olhar para o histórico da minha sexualidade, eu vou admitir para vocês que, na minha experiência, sim, já existiram muitas coisas transgressoras, imorais, tipo, de pecado mesmo, assim, de trocentas coisas, tá? Por exemplo, vamos começar falando um pouco sobre pornografia. Eu fiz uma série de vídeos sobre pornografia, acho que foi no ano passado, 2025, ou 2024, não lembro, de uma perspectiva assim mais profunda e tal, o que obviamente demonstra que eu tenho uma grande experiência com a pornografia. E a minha experiência com a pornografia, ela remonta à minha infância. Acredito eu que quando eu tinha ali uns 6, 7, 8 anos de idade, já começou a aparecer aquelas revistinhas de um amiguinho, do irmãozinho mais velho. Então a gente tinha 7 anos de idade, o amiguinho tinha 7, aí o irmão dele mais velho tinha 11. Aí daqui a pouquinho já tinha uma Playboy, já tinha uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E assim, naquela época, o acesso à pornografia ele era mais difícil do que é hoje. Hoje em dia, em qualquer celular, você assiste toda a pornografia do mundo eternamente. Você não faz outra coisa da sua vida. Na nossa época não era tão simples assim, graças a Deus, né? Eu imagino como é que é o estrago na cabeça da criançada de hoje, né? Na nossa cabeça já criou bastante estrago, imagine na cabeça deles. E eu me lembro, assim, de umas coisas meio perturbadoras, assim, quando eu era meio jovenzinho, assim, dessas coisas, né? Então, entre os meus 7, 8, 10, 11, 12 anos, sempre tinha, assim, mais cedo ou mais tarde, uma revistinha, um videozinho, um negócio, uma bobeirinha, e que às vezes, eu me lembro, por exemplo, assim, de uma revista que era uma menina transando com um cavalo, coisas do tipo, assim, entendeu? Eu nunca fui muito atraído para esse universo da sexualidade bizarra, tá? Eu, no fim das contas, eu tenho uma sexualidade até que bem convencional, tudo bem? Mas assim, eu me lembro de, sim, algum momento, olha aqui, isso que é, transando com um cavalo, um bagulho assim sinistro, entendeu? e etc. Então, quando eu fui me tornar adolescente, jovem, etc., depois que começou a ter internet em casa e tudo mais, eu consumi uma quantidade gigantesca de pornografia. Tipo, uma coisa que eu preciso admitir. E a pornografia é uma coisa pesadamente abusiva do ponto de vista da mente humana, do coração humano, da sexualidade humana. Então, nesse aspecto, eu me sinto não só como uma vítima, mas também que eu fui um perpetrador de abusos nessa direção. Em que aspecto? Eu nunca produzi conteúdo pornográfico aí com ninguém e tal, etc. Mas eu entendo que todo mundo que consome pornografia, sim, ajuda a perpetrar os abusos sexuais que existem no ambiente pornográfico. Não é toda a relação na pornografia que é abusiva e etc. Mas talvez a maioria seja. E todo mundo que consome está alimentando um ciclo vicioso
onde o objetivo é o dinheiro, então a menina vai lá, filma e posta, e aí todo mundo clica, e aí tem um anúncio, e aí não sei quem ganha, e a menina ganha $50 mil, não sei o quê, e o seu clique, o seu view, e a sua subscrição, e etc e tal, alimentam esse sistema, que é você pague diretamente ou indiretamente por tudo isso. Então, sim, eu também fui o filho da puta da história. Eu também fui a pessoa que consumiu esse tipo de coisa e que ajudou a que outras pessoas no mundo produzissem esses conteúdos e fizessem essas coisas. E sim, eu certamente cometi abusos e fui errado e fui ruim nesses aspectos. Mas além da pornografia, na área da sexualidade prática, eu com certeza, sim, já mantive relações sexuais com pessoas assim, sem compromisso, sem amor. Não no aspecto assim, ó, eu nunca fui um cara bruto, escroto no sexo com as mulheres, tá? Eu sou um cara meio apaixonado na mulher, assim, porque é da minha natureza, assim. Até por meu pai ter abandonado a gente e eu ter sido criado pela mãe e pelas minhas irmãs, e rodeado das amigas das minhas irmãs, etc., eu sempre fui meio que o fruto bendito entre as mulheres, assim, na minha experiência pessoal. E eu sempre tive muito carinho, muito respeito pelas mulheres, que são um espelho da minha mãe e das minhas irmãs. Então, eu não sou escroto com a mulher na cama. Tá? Não abuso, não faço coisa que ela não quer que seja feita, nunca fiz sexo anal, inclusive tem mulheres até que gostam de sexo anal, tá? Mas eu nunca fiz, nunca fui o cara assim que fica enchendo o saco e que não tá nem aí pra mulher. Pelo contrário, assim, sempre adorei fazer sexo oral na mulher, sempre gostei de fazer a mulher se sentir o melhor possível na relação sexual, mas com certeza já transei com meninas, sem amor, sem compromisso, sem grandes coisas assim, além de aliviar vontades e tensões sexuais, assim, tipo, foda-se, entendeu? E com certeza isso não é a postura meramente de uma, a vitimazinha, entendeu? Não, eu fui um cara escroto em alguns contextos, em alguns momentos, sem sombra de dúvida. E eu preciso admitir isso. Eu não posso olhar para mim, para minha história e dizer, não, eu só encontro eu ser uma vítima da sociedade, da minha família, da minha ex-namorada. Não. Com certeza, inclusive, eu fiz muitas mulheres sofrerem na vida. Muitas meninas foram apaixonadas por mim e eu não dei bola para elas. Eu também não acho que a gente é obrigado a dar bola para quem é apaixonado por a gente se a gente não corresponde. Mas com certeza eu era imaturo em alguns momentos, eu era meio escroto em alguns momentos. Eu tive muitas meninas na escola que gostavam de mim, assim. Eu lembro de uma menina que chamava Vanessa, que era meio ruivinha, assim, tal, e eu era um cara na escola muito inteligente e fazia muita piada, muita zoeira, e era muito do lado, assim, sabe, assim, foda-se, do fundão e etc. E essa menina, ela me adorava, assim, eu acho que eu nunca falei oi pra ela, entendeu, cara? Então, vamos dizer assim que pode ser que ela fosse apaixonada, que ela me amasse, que ela etc e tal, e eu só era escroto com ela, assim. Eu não maltratava ela, mas eu sabia que ela gostava de mim e eu fazia questão de não dizer nem oi, vamos dizer dessa forma. Então também eu não sou a vítima. Eu também fui o escroto da história, tá? Por exemplo, mesmo nos meus casamentos, assim, eu tive 2 casamentos mais sérios, assim, tive outros relacionamentos também, mas os meus relacionamentos mais sérios foram o meu relacionamento com a Heloíse e o meu relacionamento com a Carolina. E com certeza, sim, eu fui um marido ruim para as duas, ainda que também houve coisas boas, tá? Eu não tô querendo também me pintar aqui como o demônio da história, mas assim, diz a lenda, né? Se fosse bom, não era ex, né? Então, se a Heloíse e a Carol são minhas ex, também eu com certeza cometi muitos erros, muitas insuficiências, com certeza briguei, com certeza fui agressivo, com certeza fui meio escroto, com certeza não considerei certas necessidades ou vontades ou questões delas, errei com elas com certeza, a despeito das coisas boas. Então, eu também preciso olhar para tudo isso e não me sentir assim a vítima ou o coitadinho. Não, também errei bastante. E eu tô também dizendo essas coisas
para pedir perdão para Carol, pedir perdão para Heloíse, pedir perdão para minha ex-abusadora ou para qualquer pessoa que passou pela minha vida, se de alguma forma as minhas características pecaminosas, erradas e ruins causaram sofrimentos e problemas, porque eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, tá? E sim, essas coisas existiram na minha vida. Outra coisa, eu não sou a vítima da realidade. Eu também sou o perpetrador dos problemas e dos pecados. Posso falar um pouco sobre agressividade. Eu sou super magrelo, não sou um cara forte, então a minha agressividade como ser humano homem, ela nunca se manifestou tanto na violência física, corporal, apesar de eu já ter brigado muito, especialmente quando eu era mais jovem, tá? Mas eu era mais alvo de violência do que perpetrador. As pessoas veem o moleque meio magrelo assim, já quer meter porrada em nós só pelo prazer de dar porrada em nós, entendeu? Então, tipo assim, eu tive várias experiências desse tipo na minha vida, com bullying, etc e tal, mas eu também pratiquei bullying com outras crianças, com outras pessoas. Eu tenho não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não. Ó, eu vou até colocar isso aqui de caneta para ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Eu tenho uma cicatriz no meu braço esquerdo, ó. Caramba, deixa eu ver. Aqui, ó. Parece um V aqui, tá? Eu coloquei de caneta, porque senão vocês não iriam conseguir ver. Mas essa cicatriz no meu braço, por que ela existe? Porque eu tinha um amigo, eu estava na 2ª série do primário, eu devia ter, então, 8 anos, 7 anos, algo assim. Eu e ele, nós éramos amiguinhos, assim. Eu lembro que a gente frequentava a casa um do outro, de vez em quando eu ia lá na casa dele, ele ia na minha casa. Nós morávamos num complexo de prédios que tinha tipo uns 20 prédios, assim, e tinha os blocos, e tinha uma escola pública na região. Então eu e ele, a gente estudava naquela escola pública e cada um morava no seu apartamento. De vez em quando a gente se encontrava. E a gente era amigo, eu gostava dele. Mas a gente estudava na mesma sala. Mas teve um dia que eu não lembro o que aconteceu, que eu e ele, a gente brigou, e eu comecei a meter porrada nele, assim, na sala de aula. E eu comecei a meter porrada na cara dele, assim, umas 3, 4 porradas nele, assim. E ele agarrou o meu braço e ele mordeu o meu braço. E aí esse V, que é a cicatriz no meu braço, é a marca da dentada dele, que foi bem profunda no meu braço. Tanto que tem a marca até hoje. Então, eu era um menino violento. Com certeza eu cometi abusos e problemas com as pessoas. Tudo bem? Depois a minha agressividade, ela mudou um pouco de foco e ela se manifestou muito na música. Eu tocava músicas muito agressivas e toda aquela testosterona masculina minha, assim, eu jogava na porrada na guitarra, entendeu? Eu pegava e tocava muito bem, inclusive, quando eu era jovem. E esse foi um aspecto até positivo da minha vida, porque eu canalizei a violência e a agressão ao instrumento musical e não aos demais seres humanos. Que acho que é uma forma saudável de lidar com isso, tá? Então a gente tem a violência em nós, como homens, como seres humanos, e a gente tem que aprender a canalizar isso, não fazer mal aos outros. Então nesse aspecto tem o lado positivo, mas eu fui uma pessoa violenta, agressiva, que agredi pessoas. E isso também se manifesta um pouco no meu universo das coisas que eu falo. Eu sou um pouco agressivo nas minhas ideias, às vezes eu vou xingar a pessoa, às vezes eu vou lá e etc. Vocês, inclusive aqui no canal Vem Senhor Jesus, ficam chateados comigo. E eu preciso admitir que muitas vezes essa é a postura de um abusador, de uma pessoa errada, de uma pessoa ruim. E eu reconheço isso. Eu não sou a vítima. Nesses aspectos, eu sou o abusador. E eu vou me comprometer a tentar melhorar. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso no fim. Mas eu já estou admitindo o meu problema aqui. Eu não estou querendo jogar isso nas costas dos outros, tá? Não, é um problema meu, tá? Eu também fui uma pessoa super irresponsável no uso de drogas, apesar de que isso também não era uma coisa absoluta, assim. Eu sempre tive um respeito pelas drogas mais pesadas, por exemplo, cocaína.
Eu cheirei cocaína várias vezes na minha vida, talvez muito mais do que você que nunca cheirou, caso seja o caso aí de você que está ouvindo do outro lado nunca ter cheirado cocaína. Mas eu sempre tive respeito pela cocaína e nunca me afundei. Mas com certeza eu era irresponsável, eu tomei LSD, eu tinha 14 anos de idade, eu fumei crack, eu trocentas coisas. Então assim, eu poderia ter estragado a minha vida pesadamente. Então, eu também fui a pessoa que eu cometi abusos contra mim mesmo. A despeito de haver um contexto familiar, haver um contexto social, do qual eu também posso ter sido vítima, mas eu também fui abusador e perpetrador de coisas ruins contra mim mesmo. Uma coisa, inclusive, interessante a esse respeito é que eu usei drogas por alguns anos dentro da casa do meu pai, e ele nunca percebeu, ele foi perceber no final um pouco aí, eu usei drogas aí por 3, 4 anos antes dele perceber dentro da casa dele. Você imagina o quanta atenção ele prestava em mim, né? Então, óbvio que tinha esse elemento ruim do abuso dele contra mim, e talvez isso também me influenciou a ter a postura que eu tive na vida, mas eu também preciso assumir a minha responsabilidade pelas minhas escolhas. Então, sim, eu usei drogas, eu abusei de mim mesmo, eu poderia ter estragado a minha vida. Claro, o aspecto das drogas assim é um aspecto complexo, porque eu também vejo um lado positivo na minha experiência com as drogas. Mas eu não vou me aprofundar nisso agora, eu só vou deixar esse disclaimer, porque eu não estou querendo defender que ninguém use drogas, tudo bem? Mas eu digo assim, na minha experiência não era só coisas ruins. Acho que eu até falei sobre isso na minha série sobre o café, acho que eu também dei um pouco desse disclaimer. Mas, sim, eu cometi erros, eu fui errado, eu fui ruim, e eu quero admitir, tudo bem? Eu não quero aqui jogar nas costas dos outros. Os outros têm a sua parcela na minha vida, mas eu também tive os meus erros. E aí, eu queria abrir meu coração para vocês sobre como que eu enxergo hoje, depois de tudo isso que se revelou na minha vida, como que eu enxergo algumas coisas que talvez vai ajudar você que segue o canal Vem Senhor Jesus também entender um pouco o meu lado. Você não precisa justificar nenhum pecado ou meu em mim, etc. Então, tipo assim, vai dar tudo certo, a gente vai poder bater esse papo aqui para vocês entenderem algumas coisas importantes. Então agora, eu quero pular um pouco aqui o que eu tinha colocado inicialmente, e eu quero falar um pouco do que eu descobri a meu próprio respeito nesse contexto como um todo, para vocês entenderem algumas coisas. Quando eu comecei a investigar a minha superdotação, eu acho que ali foi o start de tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento. Porque eu comecei a ter vontade e, acima de tudo, necessidade de entender o que tinha acontecido na minha vida. Por que a minha vida tinha sido do jeito que era, ou que tinha sido? Por que de algumas frustrações? Por que de algumas coisas assim que não foram do jeito que eu gostaria? E isso também tem um pouco a ver com a busca da minha irmã mais velha, com essas mesmas questões na vida dela, e ela descobriu o autismo dela, e ela, né, abordou a gente, poxa, vamos todo mundo fazer teste, vamos ver o que é, o que não é cada um. E eu fui pro consultório psicológico, fui pra neuropsicóloga, e eu fiz inclusive com alguns profissionais, eu fiz vários testes, várias provas, várias coisas em vários contextos diferentes. Priorizando, inclusive, coisas offline, tá? Eu não quis ficar fazendo essas coisas online, porque tem muito testezinho aí de QI, disso e daquilo online, que é só para arrancar dinheiro do povo. Então eu tentei fazer uma investigação mais séria. E eu descobri a minha superdotação. Quando eu comecei a ver os conteúdos, eu já entendia que eu era superdotado, eu não tinha o que falar. Mas eu quis fazer de uma maneira formal mesmo, descobrir e tal. E aquilo abriu a minha cabeça assim para entender, opa, eu achava que eu era normal, agora eu entendo que não era tanto assim.
Porque esse é um problema da gente ser um ser único, né? A gente é uma única coisa e a gente não é outra pessoa. Então, a gente pensa que todo mundo é meio parecido com a gente. Tem a ver com esse fato da gente projetar os nossos sentimentos, as nossas coisas nos outros, né? Então, se a gente é bom, a gente projeta bondade. Se a gente é mal, a gente projeta maldade. E a gente se relaciona mais ou menos com a gente mesmo nos outros, né? Tem um pouco do vídeo que eu falo aqui no canal que a gente fala sozinho, tem um pouco a ver com isso, né? Então cada um é meio sozinho na vida, assim, né? A gente não consegue superar essa barreira da solidão. Inclusive eu estava vendo um conteúdo sobre a empatia e a pessoa descrevia a empatia exatamente isso, como a ponte que nos permite transformar dor em conexão. Porque a empatia é sentir a dor do outro, ou pelo menos vislumbrar a dor do outro e abraçá-lo. Por isso que pessoas que não têm empatia são pessoas muito perigosas, né? Psicopatas, sociopatas, narcisistas, etc. E a gente que é empático, a gente também não é perfeito, mas é bem interessante isso aqui. E eu sou super empático, super, super, super empático. Eu sofro com os problemas das outras pessoas, eu me culpo, eu vejo o lado das pessoas, eu quero me justificar para a pessoa me entender, porque é importante para mim não ser mal interpretado, e eu quero que ela tenha a melhor experiência possível comigo e com ela mesma. E eu tenho essa síndrome de querer salvar as pessoas e querer ajudar as pessoas. E eu acredito que o amor resolve os problemas e que o diálogo resolve os problemas. Eu me frustro quando o amor e o diálogo não conseguem resolver as coisas. Então é muito louco tudo isso, assim, sabe? E isso tudo tem muito a ver com a superdotação. Mas, quando você adiciona a superdotação, o abuso narcisista, você tem um quadro complicado e que explica um pouco, assim, por que eu sou um adventista bastante complicado. Muitas pessoas me conhecem e elas têm a visão, assim, de que eu sou muito problemático, muito doente mental, muito mau caráter, muito ruim e tal. E eu vou admitir todas essas coisas, tá? Eu não vou me esconder dessa percepção. Eu só vou dizer que eu discordo em alguns aspectos de algumas percepções nessa direção, porque às vezes também o que existe são adventistas que não querem enxergar a realidade das coisas e que querem dizer que eu sou o culpado por eu dizer o que eles não gostam de ouvir. Isso também existe, mas eu não vou agora jogar a culpa para os outros. Eu vou entender que sim, eu sou problemático, eu sou difícil, eu sou complicado, eu tenho o meu mau caratismo, meus pecados. Mas agora eu consigo entender um pouco melhor. Porque, qual que é o problema? O superdotado, ele, pela sua própria essência, ele tem sensibilidade. E ele enxerga algumas coisas por natureza que as demais pessoas não enxergam. Então, quando a gente tem isso, e a gente convive com pessoas que não têm isso, é como você enxergar uma coisa e a outra pessoa não enxergar. Aí você chega pra ela aqui, cara, você tá vendo esse negócio aqui? Aí a pessoa diz, não tô vendo. O resultado que isso tem na nossa vida é que a gente fica muito frustrado, muito irritado, muito puto com as pessoas ao nosso redor. Você esfrega o negócio na cara, você não tá vendo isso aqui, cara? E a pessoa, não, cara, não consigo ver, não é outra coisa, não. E a gente fica muito chateado com as pessoas, assim, a gente tem essa percepção de que a gente está rodeado de idiotas, entendeu? Isso não é um problema nosso com uma pessoa específica. É um problema que a gente tem com a maioria dos seres humanos. Então a gente se sente meio cansado, meio irritado, meio envelhecido, meio puto, assim, com as coisas, entendeu? Por quê? Porque a gente amadurece mais rápido do que a maioria, a gente entende certas coisas que a maioria não entende, e etc, e etc, e etc. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que junto com a nossa percepção aguçada e avançada e profunda, nós somos pessoas emocionalmente mais instáveis, né?
agente superdotado. Por quê? Porque a nossa emoção, ela geralmente não acompanha a nossa razão. Geralmente o superdotado ele tem uma diferença de idade racional da idade emocional. Inclusive, isso é mais evidente quando é criança. Depois que a gente fica mais velho, isso é um pouco menos evidente. Mas quando a gente é criança, isso é super evidente. Então a gente tem 4 anos de idade, mas a gente tem a cabeça de uma criança de 10 anos e a emoção de uma criança de 2 anos. Então a gente é muito maduro racionalmente e a gente é muito imaturo emocionalmente. Demora para isso se equilibrar. E por causa disso, muitas pessoas ao nosso redor têm essa percepção de que a gente é imaturo, que a gente é sensível, que a gente é irritado, que a gente é borderline, ou que a gente é bipolar, ou que a gente tem algum problema, entendeu? E é por causa disso. É porque a gente, se você conversa com a gente no nível racional, nós somos as pessoas mais maduras que existem, cara. Mas se você apertar os botõezinhos emocionais, a gente é meio criança, cara. A gente é meio imbecil, entendeu? E qual que é o outro problema? Assim, se você pega essas características da superdotação por si só, elas já criam todo tipo de problema pra gente na vida. Porque a gente é diferente dos outros e o ser humano não gosta muito de quem é diferente, muito menos de quem tem uma habilidade superior, e aí a gente sofre todo tipo de problema. Só que além disso, além de tudo isso, eu ainda fui vítima de pesado abuso psicológico narcisista. Inicialmente por parte do meu pai, que é o mais importante, e depois por parte da minha ex-namorada. Então, assim, tipo, quem enxerga a gente de fora e vê a gente chorar, xingar, brigar, encher o saco e reclamar e acusar e denunciar e querer entender e chora e vai pro psicólogo, e você pensa, pô, essa pessoa tá louca, cara, essa pessoa é sem noção. Só internar esse cara aí, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que entra uma dentro da outra. Aí o abuso narcisista que traz um monte de culpa, um monte de coisa que você não consegue entender, cara. E a gente é racional pra caramba e a gente é meio torto emocionalmente, então você fica tentando entender o negócio e o negócio não fecha, e a conta não fecha, e você não entende, e você, tipo assim, mano, você começa a se matar por dentro, cara. É por isso, inclusive, que em alguns casos esse tipo de abuso gera o suicídio da pessoa. Porque você começa a questionar a sua própria realidade, mas você percebe a realidade de forma mais ou menos clara. Então, mano, cria uma dissonância cognitiva na gente, assim, que é pesada, que é difícil pra gente. E a gente já é meio bagunçado emocionalmente, entendeu? Com o abuso narcisista em cima, então, cara, agora dá pra entender por que eu sou do jeito que eu sou, entendeu? E etc. E aí entra um outro elemento. Recentemente eu tenho tido a tentação de pensar que a minha conversão pode ter sido um erro. Mas agora eu estou entendendo o que realmente está acontecendo. A minha conversão não foi um erro. Mas o problema é que a igreja, e aqui estou falando tanto de igreja adventista do sétimo dia especificamente, quanto das igrejas em geral, tá? As demais igrejas também são da mesma forma. A igreja é um ambiente claramente abusivo do ponto de vista psicológico. Nós vamos falar muito sobre isso ainda no futuro. Mas é nítido, assim. Igreja é um ambiente tóxico. Não quer dizer que a igreja é só tóxica, ela também tem o lado terapêutico, positivo, de uma comunidade de amor, de fé, que se ajuda, que se ama, que é super positiva. Mas o lado tóxico da igreja é pesado, 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 pesado. E eu sentia isso, mas eu não conseguia entender, cara. Eu não conseguia entender. E agora eu entendo. E agora eu entendo. E agora eu entendo perfeitamente o que aconteceu comigo dentro da igreja.
Cara, e assim, ó, eu tinha uma percepção inconsciente do mundo, da igreja, do que era, do que não era. Mas eu não conseguia colocar em palavras, assim. Apesar de que, de certa forma, fazendo a reavaliação aqui da minha vida em relação a tudo isso, eu percebo que eu já conseguia verbalizar muita coisa. Mas eu não tinha o diagnóstico da minha abusadora, eu não tinha o diagnóstico do meu pai, eu não tinha o meu diagnóstico. Então, eu percebia, eu estava na direção correta na maioria das coisas, mas eu não conseguia ter a clareza que agora eu estou tendo. Por isso aqui é o início de uma nova era, tá? Na minha vida. E agora tá fazendo tanto sentido para mim. Eu não sei se eu tô conseguindo comunicar para você, mas tá fazendo muito sentido para mim. Eu tinha essa percepção e sempre houve duas reações na minha vida desde criança, desde adolescente, que foram as coisas talvez mais importantes da minha vida para eu chegar onde eu cheguei. O meu ódio à autoridade e o meu ódio à fantasia, que é o que representa a minha relação com o meu pai e com a minha mãe. Agora eu me entendo, cara. O meu pai, ele, como eu contei no último vídeo, é uma pessoa nojenta, que eu tive o desprazer de conhecer no mundo. E tudo que o meu pai queria era ser autoridade na minha vida. Mas ele queria adquirir a autoridade sem trabalhar pela autoridade. Porque como que você conquista autoridade na vida do seu filho? Você é o melhor amigo dele, você é o educador dele, você é o parceiro dele, você é o mentor dele, você é o herói dele, você é o cara que vai cercar a vida do seu filho, tanto por um lado do amor, do carinho e etc., quanto também dos limites, da educação, dos aspectos de impor limite, que é importante, etc, etc, etc. E se você fizer isso de uma forma bem feita, mesmo que exista um período de adolescência onde a sua autoridade vai ser questionada, depois, quando a pessoa amadurece um pouco, ela vai entender e ela vai te dar a razão e vocês vão ser amigos pro resto da vida, numa relação saudável entre um pai e um filho. E o meu pai não fez nada disso, meu pai era um completo imbecil, a autoridade dele é bater na minha mãe, xingar, dizer que vai matar ela, ser um completo idiota, escroto comigo, não ser meu amigo, não ser meu companheiro, não me entender, não tá nem aí pra mim, porque ele tava preocupado, sei lá, com que merda, com Corinthians ou com não sei o que. Inclusive, eu também tô preocupado com Corinthians, daqui a pouco eu tô lá na arena, Corinthians e Coritiba hoje, hein? Então é tipo isso, entendeu, cara? Mas o ponto é, ele, sendo um escroto, sendo um idiota, queria ser a autoridade. E desde cedo eu senti o cheiro desse negócio de autoritarismo e não sei o quê. E eu odeio essa merda. E aí eu entendo, cara, por que eu odeio esses políticos do jeito que eu odeio, cara? Por que eu odeio o pastorzinho, filho da puta, débil mental, que pega dinheiro de dízimo pra comer puta e acha que é autoridade sobre a minha vida, sabe essas coisas? E mesmo o meu pai, ou coisas do tipo aí, agora dá pra entender perfeitamente, cara. Foi plantado em mim, cara, que a autoridade, ela existe, mas ela tem que ser legítima. Filho da puta não merece ter autoridade, tenho dito. E aí, cara, isso aqui vai ter implicações gigantescas para minha relação com a vida, com os lugares que eu trabalhei, com a igreja, com a política, trocentas coisas, cara. E isso aqui foi uma intuição que eu tive, cara. E agora eu consigo nomear, eu consigo me entender
por que que eu consegui perceber isso aqui? Por exemplo, tá? Quando eu conheci o Bitcoin, pra mim, cara, o Bitcoin ele fez um sentido assim insano na minha cabeça. Mas eu percebi que conforme eu tentei explicar o Bitcoin para outras pessoas, nem todo mundo se apaixona tanto pelo Bitcoin quanto eu me apaixonei. E um dos principais motivos é esse: se você tem uma relação mais saudável com seu pai, com a autoridade, o apelo do Bitcoin de ser uma moeda que não se curva à autoridade dos governos, etc., não é tão grande em você. Mas como era em mim, cara, para mim aquilo fazia todo sentido. Porque dentro do universo do Bitcoin, por exemplo, a Receita Federal é um dos órgãos mais imundos que existem no mundo, né? O que tem a ver, inclusive, com a questão de imprimir a moeda, cobrar o imposto e pá, não sei o quê, e a Receita Federal é um dos órgãos essenciais nessa estrutura estatal que é abusiva, que é narcisista, que é filha da puta, que é abusiva e etc. E depois, quando você começa a entender isso aqui, você entende o mundo, né, cara? E eu falava para as pessoas, cara, tem que usar o Bitcoin, cara. Por quê? Porque governo, banco, Receita Federal, é tudo filho da puta. E o meu pai trabalha na Receita Federal, né? E as pessoas às vezes olhavam para mim assim, não, cara, eu não entendo dessa forma, assim, a pessoa não é como eu, né? Não tem a experiência que eu tive. Então hoje eu entendo, né? Certos aspectos disso aqui faz muito sentido para mim e não faz tanto sentido para todo mundo, porque eu tive uma experiência na minha vida que faz isso aqui fazer sentido. Cara, é maluco isso aqui, cara. Eu estou, assim, através desse processo todo, o que realmente está acontecendo comigo é que eu estou colhendo os frutos do autoconhecimento. Por isso eu comecei esse vídeo falando, o benefício que eu estou tendo da minha terapia, ou de tudo que eu estou vivendo, não é culpar os outros, é entender a mim mesmo, cara. Isso aqui não tem preço, cara. Outra coisa, isso aqui vai ter muita implicação para minha relação com a igreja. Porque a igreja, ela tem uma autoridade legítima, mas ela também tem os autoritários que querem mal utilizar a igreja para heresia, e para burrice, para explorar, e para arrancar dinheiro do povo e gastar dinheiro com puta e blá blá blá. E eu sempre fui amigo do lado legítimo e sempre fui inimigo do lado do autoritarismo ilegítimo, né? Tanto que eu sou o pior inimigo de pastorzinho filho da puta aí por aí. Tá? Inclusive, só vai piorar, tá? Só para deixar a dica. E que no caso, o só vai piorar significa que só vai melhorar, se é que vocês me entendem. As implicações desse momento na minha vida, se eu tiver vida por mais muito tempo ainda, serão visíveis e gigantescas. Mas por um outro lado, como que a minha mãe sobreviveu ao narcisismo do meu pai? A minha mãe recorreu à fantasia. Minha mãe decidiu não enxergar, achar que ela que também tinha os problemas e era culpada. E tá bom, vamos viver. E sonhos e fantasias e loucura na cabeça dela. Minha mãe é uma pessoa muito difícil. E eu já cometi muitos abusos psicológicos contra a minha mãe. E eu estou aqui para pedir perdão para ela e para todo mundo que sabe dessa realidade. Eu tenho muita dificuldade com a minha mãe. E agora eu entendo por quê. A minha mãe foi vítima pesada de abuso, em muitos níveis, em muitos aspectos, em relações fora da relação dela com meu pai também, e meu pai como narcisista, provavelmente, inclusive, identificou as fraquezas da minha mãe, abusou dela, usou ela, prejudicou ela. A minha mãe, ela era concursada da Caixa Econômica Federal. E o meu pai fez ela sair desse concurso para trabalhar na Polícia Civil para ganhar muito menos. E a gente sabe que o verdadeiro motivo era que meu pai tinha inveja do fato que minha mãe naquela época ganhava muito mais do que ele. E a minha mãe, tonta pra caramba, foi lá e fez isso. E teve um trabalho infinitamente pior, em polícia, trabalhava a noite inteira para satisfazer o ego de um filho da puta como meu pai. E a minha mãe se fechou lá nas fantasias dela, nas bobeiras dela. E é uma pessoa bastante imatura, com muitos problemas.
E eu sempre soube que tinha algum problema com essa situação toda, do meu pai, da minha mãe e tudo isso. E eu tinha muita raiva da minha mãe, muita impaciência com a minha mãe, muita dificuldade de lidar com ela. E agora eu entendo, e eu enxergo a minha mãe muito mais como vítima de abuso do que como o problema. Claro, ela também teve os pecados dela, as escolhas dela, as burrices dela, as maldades dela. Ninguém é totalmente inocente, tá? Mas eu entendo a minha mãe muito mais hoje como vítima do que como qualquer outra coisa em alguns aspectos. E eu publicamente quero dizer aqui para você, mãe, eu te amo, eu te peço perdão por todas as vezes que eu fui abusivo com você, que eu não te entendi, o que eu não tratei você como você merece ser tratada. Eu tenho os meus motivos, eu acho que Deus inclusive entende os meus motivos, mas eu feri a lei de Deus também em honrar o meu pai e a minha mãe nesses aspectos. Esse é um dos meus maiores pecados. E eu sei que eu tenho os meus motivos, mas eu não tenho o direito de, em nome dos meus motivos, desconsiderar aquilo que a lei de Deus diz. Porque isso é o que todos os criminosos e pecadores fazem e a gente precisa se arrepender, não se justificar. Então, eu reconheço que eu fui muito abusador com a minha mãe, muito errado e muito ruim. E que uma parte do meu sofrimento também, nesse aspecto, é devido porque eu também machuquei pessoas que me amaram. Então, eu também pude ser machucado por pessoas que eu amava. Mas o fato é que do lado de que eu estou correta, minha mãe era muito fantasiosa e eu odeio quem vive no mundo da fantasia. Eu quero dizer assim, não é que eu odeio a pessoa, eu odeio a perspectiva de viver no mundo da fantasia. Eu quero viver na realidade. Eu não quero viver no mundo da fantasia. O que me conduz a duas coisas que, quando eu vislumbrei assim, me deram muita paz, assim. Eu, Ezequiel Gomes, tenho prazer em ter uma vida normal e comum. Eu não tenho beleza para mostrar, eu não tenho dinheiro para mostrar, eu não tenho consecuções gigantescas na minha vida para mostrar. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa que não tem muito status ou posição social para dizer blá blá blá. Mas eu tive tanto prazer em enxergar quem eu sou, a despeito de ter enxergado também os meus problemas. E eu também tenho prazer em realizar coisas modestas. Eu escrevi 10 livros na minha vida. Talvez cada livro meu foi lido por algo entre 50 e 1000 pessoas. Eu não tenho controle sobre quem leu ou não leu. Mas eu acho que o meu livro menos lido deve ter tido uns 50 leitores e o mais lido deve ter tido uns 1000 leitores no máximo. É muito modesto, entendeu? Mas é a minha contribuição, cara. Eu compus trocentas músicas na minha vida. Poucas pessoas conhecem, ou poucas pessoas ouviram, mas é a minha contribuição. Eu tenho um canal pequeno, 50 mil pessoas, tem canal aí com milhões de inscritos e milhões de visualizações. É modesto, mas é o que eu tenho para conquistar, para fazer. É o meu pequeno espaço, é o meu pequeno mundo. E eu olhei para tudo isso assim e eu não me enxerguei a vítima do mundo, ou injustiçado, ou coitadinho. Sim, eu sofri injustiças, eu sofri violência, eu sofri maldade, eu sofri perseguição, eu sofri abuso. Mas eu também realizei um monte dessas coisas, maior ou menor grau na vida de outras pessoas. Eu quero testemunhar que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo, que eu sou pecador, mas que eu encontrei um eu que me deu prazer. Eu quero terminar esse vídeo falando de alguns dos aspectos mais dolorosos para mim.
Uma parte do meu sofrimento em tudo isso, com a minha abusadora e etc., teve que ver com essa percepção assim da relação amorosa insatisfatória. Que retoma lá a discussão da sexualidade no começo do vídeo, né? Eu me sinto satisfeito com a minha sexualidade, etc. E com o geral da minha vida sexual. Mas houve um período na minha vida que foi um pouco difícil, assim, tentar controlar isso e ficar sem sexo um pouco, né? Eu e a minha abusadora tínhamos a perspectiva que a gente ia se casar, mas a gente não transava. E o meu problema com ela não era simplesmente não transar, porque eu poderia esperar mais 10 anos antes de transar com ela. Eu não tinha, assim, uma carência. Tanto que, uma coisa engraçada na minha relação com ela, eu nunca tentei convencer ela a transar comigo antes de casar. E eu tive prazer quando eu olhei pra isso. Assim, eu falei, pô, eu não era um cara desesperado pra transar com qualquer pessoa, porque blá blá blá. Eu gostava dela. E eu respeitava ela, e eu esperava ela, e eu tinha carinho e desejo por ela, e etc. E aquela frustração, ela foi uma coisa assim muito difícil para mim, assim. Muito difícil. E ela também foi assim um dos principais pilares assim para o meu adoecimento psicológico, como fruto do abuso que ela fez. Porém, eu enxerguei uma coisa muito maluca, cara, nisso tudo. Que é a resposta à pergunta: quem rejeitou quem? Quando a gente avalia essas coisas, às vezes a gente percebe que a vida, na realidade, ela é diferente do que parece ser na superfície. Na superfície, a minha abusadora me rejeitou. Mas eu entendi a profundidade. Quem rejeitou ela fui eu. A minha abusadora terminou o relacionamento dela comigo porque eu deixei claro para ela que eu teria a liderança da relação. Eu seria o homem da relação. Eu não admitiria que a gente não fosse absolutamente íntimo na sexualidade, na realidade. E como narcisista, tudo isso para ela era insuportável. E ela tentou destruir a minha vida pela minha ousadia de amá-la e de querer ela por inteiro. Mas de forma consciente e inconsciente, eu deixei claro para ela que eu só a aceitaria se fosse por inteiro, e ela percebeu. E como isso para ela era um contrato inviável, ela percebeu a minha necessidade, ela percebeu a minha posição de que para mim era assim ou não era. E a única diferença entre eu e ela nesse aspecto é que ela trouxe isso à consciência mais rápido do que eu. E ela me rejeitou, porque ela sabia que eu a tinha rejeitado. Ou seja, eu só aceitaria ela se fosse para ser de verdade. E ela nunca quis algo de verdade. Porque ela não consegue. Não é nem porque ela não quer. E quando eu entendi essas coisas assim, eu não me enxerguei como uma criança, como uma vítima, como um idiota, manipulado, como o injustiçado, bobinho, retardadinho. Eu voltei ao passado e eu enxerguei um jovem homem, idealista,
trabalhador, comprometido com Deus, que não iria se vender para ter um cargo dentro da igreja, que iria botar o dedo na ferida, que iria confrontar as coisas, e que ia ser usado por Deus e que ia ser abençoado. E o que é mais impressionante para mim dessa experiência toda é que Deus faria isso através de uma pessoa errada, ruim e pecadora como eu. E eu não precisei criar um falso eu na minha cabeça para me sentir grandioso e maravilhoso e perfeito, enquanto manipulo, julgo, destruo as pessoas. Eu cometi abusos, eu cometi muitos pecados na minha vida, dos quais eu me envergonho diante de vocês. Eu também fui o abusador. Mas talvez o que Deus enxergou em mim é que um dia eu poderia chegar aqui diante de vocês e não pretender o contrário. Essa é a minha vitória e é por isso que Deus pode me usar, cara. Deus nunca deixou de me usar nesses anos todos, assim, a despeito dos meus muitos defeitos e pecados. E o motivo é que, a despeito de todos os meus problemas, eu tinha sinceridade, eu tinha vontade de fazer o certo. Eu queria ser o melhor que eu pudesse ser. Claro, resta diante de mim pensamentos a respeito de punição, vingança, confronto, por um lado, redenção, edificação, amor, fé, missão, por outro lado, diante do meu futuro. Eu tenho vontade de me vingar, tenho vontade de confrontar e tenho vontade de punir. Não cometendo pecado ou crime, tá? Mas dentro da ética, dentro do cristianismo, eu gostaria de punir, confrontar e me vingar. Mas eu também entendo que talvez eu precise me aprofundar na minha percepção sobre a redenção, o amor, a fé, a missão. E talvez aprender a deixar essas coisas para lá no avanço do meu futuro. É nisso que eu vou trabalhar a partir de agora. Eu vou tentar fazer a união destas coisas e vou tentar deixar claro para vocês por que que eu sou do jeito que eu sou e por que que eu faço as coisas do jeito que eu faço. Eu vou tentar ser um pouco mais cuidadoso, um pouco menos agressivo, um pouco menos sujo, um pouco menos errado e ruim em alguns aspectos aqui no meu canal. Eu vou tentar ser mais amoroso, mais redentor, mais tranquilo, para que você que consome o meu conteúdo também seja mais edificado, tudo bem? Mas nós vamos conversar sobre esses rumos depois. Eu só estou, neste momento, me comprometendo com o meu crescimento pessoal. Eu entendo os meus erros, eu não sou meramente a vítima. E se eu quero que os meus abusadores também se arrependam e também melhorem e também cresçam, eu preciso enfrentar o mesmo chamado sobre mim mesmo. Eu também preciso me arrepender, eu também preciso crescer, eu preciso melhorar. E eu vou tentar fazer isso para a honra e glória de Deus, para a edificação de vocês que me seguem e para a minha alegria, a minha paz, e para que eu seja o que Deus quer que eu seja. Se eu não fizesse essa autorreflexão, todo esse processo que tem me acompanhado esse mês teria sido em vão. Se a culpa dos meus problemas fossem todas do meu pai e da minha abusadora, era muito fácil. Não é assim. Sou eu que errei em muitos aspectos. Eu não sou o errado, não sou o culpado pelos erros do meu pai ou da minha abusadora. Mas eu também errei com meu pai, eu também errei com a minha abusadora, eu também errei com a igreja, eu também errei com vocês.
E se eu quero que eles tenham essa consciência e tentem consertar alguma coisa, se é que há conserto, eu também preciso me colocar na fila para tentar consertar as coisas. Por isso eu digo que esse é o primeiro vídeo do novo canal Vem Senhor Jesus. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.